Fala, investidores, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o GCAP, o Programa de Ganhos de Capitais da Receita Federal, que é onde a gente vai colocar as informações da nossa apuração. A gente veio falando aí ao longo dos vídeos de como foi feita a nossa apuração, como será feita a nossa apuração, o que a gente tem que fazer ali para transformar para reais, ver se a gente caiu na hipótese de isenção, se a gente teve prejuízo, lucro, se não, emitir o DARF, pagar, tudo certinho, mas tudo isso aqui tem que ser colocado no programa do GCAP para fazer essa informação para a Receita Federal, para essa informação chegar para a Receita Federal bem bonitinha, bem certinha, para que você não corra riscos de cair na malha fina, tá bom? Então, o programa de ganho de capital, o GCAP, ele tem que ser informado mensalmente, ele tem que ser processado mensalmente. Você não vai necessariamente informar para a Receita Federal de cara, mas você tem que ter o controle e fazer mensal, principalmente se você faz operações mensais, porque se você esperar o período de declaração para fazer 12 meses, é muito mais complicado você fazer o seu GCAP do que se você fizer uma vez por mês, acompanhando ali as suas apurações mensais e tudo mais. Então ele é um programa que você vai ter que acompanhar e fazer mensalmente ali para controlar as suas movimentações no exterior, tá bom? Nele a gente vai colocar informações do lucro e algumas informações de prejuízo, porque o programa ele é um programa de ganho de capital. Então, essencialmente, você tem que colocar os lucros que você teve. Então, se você teve lucros dentro do mês, você tem que fazer a sua informação lá dentro do GCAP, por mais que seja um lucro isento. Inclusive, se for isento, é imprescindível que você faça o GCAP, porque é lá que você vai comprovar que você está utilizando de um benefício fiscal, tá bom? Então, se você teve ali você teve um lucro e as suas alienações foram até R$35 mil, como a gente já mencionou, você vai informar lá que você teve lucro, que você teve variação patrimonial positiva, né? Ganho, só que esse ganho ele não foi tributado, você não pagou imposto em cima desse ganho, porque você se utilizou de um benefício fiscal. E aí é o GCAP que vai levar essa informação para a Receita Federal. Tá? E por que eu disse que alguns prejuízos eles têm que ser informados? Pela movimentação. Então, se você tem uma movimentação alta e quando você opera opções e operações estruturadas com opções, você tem um notional, né, um valor financeiro muito alto, por mais que você não tenha de fato movimentado aquilo. Mas como tem ali um notional alto, então você tem esse financeiro aí que tem que ser considerado e aí você tem que fazer essa informação dos prejuízos das suas operações para não ter, digamos assim, riscos. A gente é melhor evitar riscos do que a gente deixar riscos ocultos, né? E lá na frente a gente só vai descobrir desses riscos quando receber uma cartinha da Receita Federal, que não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é levar informações para você de maneira que você utilize-as para não cair na malha fina. Então, toda essa burocracia, essa legislação densa que a gente tem tributária, a gente está mastigando para vocês aqui, para vocês não caírem na malha fina. Então, a nossa recomendação é que se você tem um notional de movimentação alto e você teve prejuízo, então lance o seu prejuízo, lance as informações dos seus prejuízos dentro do GCAP. Se você for mais conservador ainda, lance tudo, lucro, prejuízo, seja ele seja o notional da sua movimentação mensal alto ou baixo.
lance tudo, que é a melhor maneira que você vai fazer aí para não correr riscos com a Receita Federal, tá bom? Uma informação muito importante: o GCAP ele não foi um programa desenvolvido especificadamente para a gente fazer essa informação de lucros ou prejuízos ali das movimentações de investimentos no exterior. Ele é um programa adaptado a algo que já existia e que a Receita Federal ela utiliza instruções normativas ali para falar, não, você vai ter que informar os seus resultados no programa GCAP, no programa de ganho de capitais. Então, é uma maneira de não deixar o contribuinte solto, sem fazer a informação, mas também não é um programa específico ali onde você vai informar direitinho ali a sua movimentação, como a gente tem aqui no Brasil. Então, trazendo também uma analogia de como é feito no Brasil, a gente pode fazer da mesma maneira para o GCAP. E como é? A gente faz um único lançamento dos resultados dentro do mês aqui para o Brasil. Então, quando a gente está ali no período da declaração, a gente tem lá na declaração de ajuste anual a aba de renda variável, operações comuns e day trade, né, e FIIs, mais operações comuns e day trade ali para ações, opções e tal. Então, por mês a gente vai lançar o resultado de ações, a gente vai utilizar o resultado de opções e etc. Lá no exterior, a gente não precisa fazer essa segregação de ações, opções, rates. Por quê? Principalmente porque a gente tem que fazer o que a legislação diz com relação à isenção. A gente não tem que considerar tudo como um conjunto de bens e direitos para poder determinar se a gente vai estar isento ou não. Então a gente tem que somar tudo, seja operações de ações, opções e etc. A gente soma tudo e determina se a gente vai ter isenção ou não. Então aqui da mesma maneira, a gente vai somar todas as nossas operações ali e colocar essa informação consolidada em um único lançamento no GCAP. E aí, aqui é que entra os ajustes. Por quê? Porque a gente fez diversas operações. A gente fez diversas operações em diversos ativos. Então, a gente vai ter que fazer um ajuste em algum campo para poder representar a nossa realidade. E qual é a nossa realidade que a gente tem que ser fidedigno e representá-la? De fato, a nossa movimentação financeira, o lucro ou o prejuízo. Então, se a gente teve um lucro de $1.000, a gente tem que representar no GCAP um lucro de $1.000. Se a gente observou que esse lucro de $1.000 ele não está isento de imposto de renda, ele passou ali dos R$35.000, então a gente tem que colocar que não está isento, que sim, passou dos 35 mil. Então vai ser tributado aqueles $1.000 de lucro que a gente teve. Então as informações que você não poderá alterar para que você represente a sua realidade são as informações de compra, de venda que você teve dos seus ativos. Isso aqui você não poderá ajustar nada, mas aí a gente vai ter que ajustar ali questões como, por exemplo, cotação, eventualmente proporcionalidade de algum item, mas representando sempre, tendo sempre em mente essa representação patrimonial, de aumento de patrimônio ou diminuição de patrimônio. Então, se a gente ganhou $1.000, a gente vai representar no GCAP que ganhou $1.000. Se a gente perdeu $1.000, a gente vai representar no GCAP que perdeu $1.000. Se esses $1.000, depois de todos os nossos cálculos, a gente vê que ele foi isento, a gente vai colocar a informação de isenção. Se a gente, depois dos nossos cálculos, vê que ele não foi isento, a gente vai colocar que não foi isento e vai fazer a informação que tem que ser pago um DARF. E aí a gente pode emitir esse DARF ali, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro isso para você.
toda essa complexidade que é o programa do GCAP. Só relembrando, ele não é um programa específico, mas é obrigatório fazer a informação nele, certo? Então, tudo isso aqui eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aqui o nosso vídeo, se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui que a gente vai te responder e ative as notificações para quando a gente subir um vídeo novo, você receber uma mensagem. Forte abraço e até mais!